1 Timóteo, eu acho que a minha versão é King James, Jazzy, se tu tiver. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Na tradução à mensagem, que é uma Bíblia que eu indico, sempre as pessoas me perguntam, pastor, eu tenho dificuldade de entender essas palavras das Bíblias, quando fala de Gomer, quando fala de côvados, quando fala de algumas palavras ali me são estranhas, então eu sempre indico a mensagem, porque a mensagem ela é uma tradução que ela conta a história, ela narra a história, então para você entender o que o autor de cada livro está querendo falar ali, a mensagem ela é uma ótima tradução para você aprender a entender um pouco mais a Bíblia. Na versão a mensagem, esse mesmo texto diz assim: quem for escravo deve fazer o melhor, respeitando o seu senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra o nosso ensino por causa do seu comportamento. Escravos que trabalham para senhores cristãos, façam ainda mais, pois seus senhores são também seus irmãos amados. Paulo ele está dando uma orientação, e nessa noite eu quero falar sobre honrando líderes sociais, honrando a liderança social. E aqui nessa passagem, Paulo ele está instruindo os cristãos sobre como devem comportar ou se comportar diante das autoridades sociais daquela época. A palavra traduzida ali por honra é o mesmo termo que nós aprendemos algumas semanas atrás, que é timê, que possui os seguintes significados: honra, respeito, estima, valor, reconhecimento, consideração digna. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter estima, tratar e entender que eles têm valor, reconhecer a posição deles e ter consideração de forma digna por toda a autoridade social. No mundo grego, timê também podia se referir ao valor atribuído a uma pessoa ou à função de uma pessoa. Quando aplicada às pessoas, transmite a ideia de tratá-las com respeito e consideração que lhes são devidos. Embora Paulo estivesse escrevendo dentro da realidade da escravidão existente no Império Romano, podemos extrair um princípio que continua válido para os nossos dias. Ou seja, Paulo está ensinando dentro de um tempo de escravidão que o Império Romano ele tinha sobre os judeus, sobre aquela região. Então, Paulo está dizendo que mesmo vocês sendo escravos, vocês devem honrar seus senhores. Por isso que essa série, irmãos, ela é tão importante, porque se você ouvir aquilo que nós estamos ministrando nessas quintas-feiras, e você der ouvidos, a sua vida como um todo, ela pode ser transformada. Porque a honra, eu vou dizer mais uma vez, a honra vai escandalizar quem anda em desonra perto de você. Quando nós entendemos, e isso virar uma chave dentro de nós, e nós entendemos o princípio de honra, a honra vai escandalizar quem anda em desonra perto de você. Então, por isso que muitas vezes nós já ouvimos durante muitos anos, que quando você quer condenar algo que está torto, você não precisa apontar aquilo que está torto, é só você construir algo reto do lado. Porque quando você constrói algo reto, aquilo que é torto, automaticamente ele já é condenado. Então, embora Paulo estivesse escrevendo dentro da realidade de escravidão existente no Império, podemos extrair um princípio que continua válido para os nossos dias. Hoje, esse ensino pode ser aplicado às diversas autoridades sociais presentes nas nossas vidas. Mas o que são autoridades sociais? Quando Paulo escreve a Timóteo sobre honrar, os senhores,
ele está tratando de uma esfera específica da vida, os relacionamentos sociais e profissionais. Paulo estava falando ali dos patrões desses homens, dos chefes dessas pessoas. Autoridades sociais são aquelas que receberam responsabilidade legítima para liderar, supervisionar, ensinar, orientar ou administrar pessoas em algum contexto da convivência humana. Lembra que eu falei ainda semana passada que a igreja, irmão, nós estamos aqui é como se fosse o nosso quartel-general. Então, no quartel-general, você não tem, ou quando você está treinando, você não treina com balas de verdade. Quando você está treinando, você não está em batalha, você não vai ferir o seu irmão, porque nós estamos em treinamento. Então nós precisamos entender que todos nós estamos aqui e estamos sendo capacitados. A igreja é o quartel-general onde nós somos capacitados. É como se o seu fuzil fosse a Bíblia, e aqui no quartel você aprende como montar e desmontar, você aprende a verificar, você aprende a entender o que está escrito na Bíblia, você recebe estudos, mas tudo isso não é para praticar aqui. Tudo que nós recebemos é para praticar e viver na nossa vida, no nosso dia a dia lá fora, amém? Então nós estamos aqui, principalmente nessa quinta-feira, que nós estamos trazendo um estudo, uma série, e que realmente a gente fala bastante, traz bastante texto, para quê? Para que isso venha transformar a nossa mente, para que isso venha mudar conceitos dentro de nós, e nós venhamos aplicar na nossa vida, sabe? Amanhã já você aplicar o que foi ensinado hoje, lá no seu trabalho, na sua família, na escola, na faculdade, ou seja, no meio que nós vivemos. Autoridades, nós não estamos falando aqui de autoridades familiares, nós não estamos hoje falando de autoridades governamentais ou espirituais, mas de pessoas que exercem influência e liderança em nosso dia a dia. Então nós já falamos aqui de autoridade, começamos a série falando da nossa honra para com Deus, nós já falamos de honra com autoridades eclesiásticas, nós já falamos a respeito de honra a sacerdotes, nós já falamos de honra a respeito de governos, como nós falamos na semana passada, mas hoje eu quero falar com você a respeito de honrarmos autoridades sociais. E nessa categoria nós podemos incluir empregadores e patrões. Nós podemos incluir supervisores e coordenadores, professores e instrutores, treinadores e técnicos, diretores e gestores, mentores e orientadores. Todas essas pessoas, líderes de equipes, líderes que são responsáveis por departamento, essas pessoas ocupam posições que contribuem para a organização da sociedade e para o desenvolvimento daqueles que estão sob suas responsabilidade, ou seja, são autoridades sociais sobre as nossas vidas. Por isso Paulo ensina que o cristão deve demonstrar honra também nesse ambiente. E nós vamos caminhar junto, e nós vamos entender o que esse texto que estava ali, pode deixar o texto ali para nós, Jazi, por gentileza? Isso, pode deixar ele aí. Nós vamos entender por que Paulo está dizendo ali a Timóteo, a carta a Timóteo, para que o nome de Deus e o nosso ensino não seja blasfemado. Paulo está dando duas orientações. Olha, nós precisamos obedecer às autoridades sociais. Por quê? Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados, ou seja, são duas coisas: para que o nome de Deus não seja blasfemado e para que aquilo que nós recebemos aqui na igreja como ensino não seja blasfemado lá depois no nosso dia a dia. Infelizmente, é comum encontrarmos pessoas que afirmam amar a Deus, mas tratam com desprezo os seus patrões. Dizem ser cristãos, dizem ser crentes, mas tratam com desprezo os seus patrões, seus gerentes, falam mal de seus professores, criticam constantemente os seus líderes, ou trabalham apenas quando estão sendo observados. Estamos juntos hoje, irmão? Glória a Deus. Então nós precisamos entender o que é ser cristão
e aonde a honra se encaixa na nossa vida. Entretanto, o Evangelho nos chama para uma postura diferente dessa. A honra não deve ser praticada dentro da igreja somente. Ela deve ser visível também lá no seu escritório, lá no seu departamento, lá na sua empresa, lá no seu escritório de representação, na sala de aula, no comércio, na universidade, em qualquer lugar onde existam relacionamentos de autoridade e de responsabilidade. Todo lugar que alguém tem uma responsabilidade sobre o ambiente e você acessa esse ambiente, é um lugar que você vai ter que andar em honra. Todo lugar que você for e existir alguém responsável por aquele lugar, naquele lugar você terá que estar sujeito àquela autoridade, em honra. E por isso que nós precisamos ter isso muito definido dentro de nós. A forma como tratamos as autoridades sociais revela muito sobre o nosso caráter e sobre o Cristo que representamos. Eu vou repetir. A forma como tratamos as autoridades sociais revela muito sobre o nosso caráter e sobre o Cristo que nós representamos. Lembra que a Bíblia diz que nós somos cartas vivas? E que nós somos selados, e este selo é o Espírito Santo, ou seja, quando nós acessamos um lugar, as pessoas nos leem. Nos leem de que forma? Nos leem por aquilo que eu faço, nos leem da forma que eu reajo, nos leem pela forma que eu sirvo, nos leem pela forma que eu me porto no lugar onde talvez todos estão em rebeldia, mas sempre há alguém, repita comigo, sempre há alguém que está me lendo. Sempre tem alguém lendo você, irmão, em qualquer ambiente. Eu não sei se você já passou pela grata satisfação de estar no lugar, às vezes num consultório, às vezes no mercado, numa loja, e de repente alguém que você não conhece te diz: oi irmão, tudo bem? Oi pastor, tudo bem? Aí você olha e diz: oi? Tudo bem? Mas você não conhece. Sempre tem alguém lendo você em qualquer ambiente. Aleluia! Então por isso que nós somos cartas vivas. A honra não deve ser praticada apenas dentro da igreja, lembrando sempre que são os cristãos que apresentam Cristo para a sociedade. A forma como tratamos as autoridades sociais revela muito sobre o nosso caráter. E aí nós precisamos entender o quê? Que somos eu e você, somos nós que nos autodenominamos cristãos, que apresentamos Cristo para a sociedade. Então, como é que a sociedade vê a Cristo? Através da minha vida e da sua. Porque eles não vêm nos cultos. Estamos juntos, irmãos? Eles não vêm nos cultos. Os cultos estão indo até eles. Cada lugar que eu e você acessamos, nós estamos prestando um culto ao Senhor. Nós estamos representando, nós somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E um embaixador, ele representa a sua pátria. Então, cada ambiente que você está inserido, seu trabalho, sua faculdade, sua família, trânsito, comércio, você é um embaixador do Senhor. Então, a forma como você age, reage e negocia, você está fazendo em nome do Senhor. Porque quando alguém sabe que você é cristão, a fama vai para Jesus, não fica mais com você. A fama vai para a igreja. Lá do meu esse aí é lá do meu Campo Bom. Ah, é? É. Já ouviu isso, pastor? Já ouvi. Congrega na tua igreja lá, pastor? Ah, na igreja que o senhor congrega? Ah, tá. Só para saber. Fica dá medo às vezes, irmão. Quando é que a honra desaparece? Preste bem atenção ao que Paulo está dizendo no texto. Para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Isso significa que quando deixamos de tratar com honra e respeito às autoridades sociais que Deus permitiu em nossa vida,
duas consequências elas vão surgir. A primeira consequência, o nome de Deus é desonrado. Anote para você, a primeira consequência, quando nós não nos portamos com honra e com respeito nos ambientes, a primeira coisa que acontece, o nome de Deus é desonrado. As pessoas observam mais o nosso comportamento do que as nossas palavras. Vou repetir, as pessoas observam mais o nosso comportamento do que as nossas palavras. Quando um cristão é conhecido por ser rebelde, desrespeitoso, preguiçoso ou insubmisso, aqueles que estão ao seu redor frequentemente associam essa conduta à sua fé. Aleluia! Você que tem talvez o seu negócio, você que tem às vezes um cargo, quando você pega lá um funcionário duro, difícil, quando você pega um cliente lá na sua loja, complicado, e você sabe que ele é crente, o que você pensa? O que vem na tua cabeça? Onde é que essa figura congrega? Se diz ser crente? Por quê? Porque a nossa conduta, aquilo que nós fazemos, sempre vai nos ligar à nossa fé. Sempre as pessoas vão ligar. Elas não vão falar do Jean, elas vão falar do pastor Jean. Se você tiver uma má conduta, agora porque nós carregamos essa essência, nós carregamos essa filiação, nós carregamos o nome do Senhor, então qualquer ambiente que você for inserido, você já não é mais visto como o Rafael, mas como o pastor Rafa, como o pastor Sérgio, como o pastor Lucas, como o Tiago, ministro de louvor do Mevan Campo Bom. Aleluia! Então, quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Então, com a mesma intensidade que você busca uma promoção no corpo de Cristo, você busca um cargo, você busca se envolver mais. Entenda, na medida que você cresce nos cargos e nas posições, a sua profundidade nas raízes e nos princípios, elas precisam aumentar, porque você não vai mais ser cobrado como um membro comum de banco, você vai ser cobrado na proporção do cargo e da autoridade que você tem. Estamos juntos? Aleluia! Por quê? Por isso que nós precisamos entender que, em vez de glorificarem a Deus, eles acabam desprezando aquilo que professamos crer. Ou seja, além deles nos chamarem de cristão e de entenderem e de nós difamarmos, eles desacreditam em Deus, porque a minha conduta pode fazer crianças na fé tropeçarem. A minha e a sua conduta na vida social, na nossa vida, no nosso cotidiano, as nossas ações podem trazer blasfêmia para o nome do Senhor. Você não precisa blasfemar com os teus lábios, mas um cristão pode blasfemar com as suas atitudes. Meu Deus. E o segundo ponto é que o ensino do evangelho perde a credibilidade. É o que Paulo está dizendo. E o nosso ensino não sejam blasfemados. O que estão ensinando lá? O que ensinam para esses crentes? Olha a forma que esse cara está procedendo. Olha essa mulher. O que esse povo aprende na igreja? Por quê? Porque eles sempre vão ligar, irmão, o nosso proceder ao Deus que professamos e à fé e ao evangelho que pregamos. Quando nossas atitudes contradizem nossa fé, a mensagem do evangelho perde a força diante daqueles que nos observam. Quantas vezes perguntamos, por que a nossa sociedade tem tão pouca consideração pelas coisas de Deus? Por que as pessoas complicam tanto com as igrejas? Por que as pessoas pegam tanto no pé dos pastores, dos líderes das igrejas? É importante refletirmos também sobre a nossa responsabilidade como testemunhas de Cristo. Porque se há uma fama, é porque tem uma origem. Será que em alguns momentos, nosso comportamento
contribuiu para fortalecer a incredulidade daqueles que nos cercam? Será que a nossa conduta tem fortalecido o Evangelho, tem glorificado o nome de Deus? Ou talvez, sem nos apercebermos, nós estamos guerreando contra? Sabe, porque você pode professar algo com as suas palavras. Você pode falar de Jesus para as pessoas até no seu trabalho. Mas o seu proceder não condiz com aquilo que você fala. E sabe, irmãos, o que significa honrar autoridades sociais? Honrar é valorizar, demonstrar respeito, é submeter-se dentro dos limites da palavra de Deus. E sabe, às vezes a gente pensa que os limites da palavra de Deus é um cercadinho. A gente pensa que os princípios de Deus nos limita, nos deixa num cercadinho que a gente não pode fazer nada. Não! Os limites do Senhor são muito extensos. Você pode fazer muita coisa. E chega um ponto que Paulo diz, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo. Ou seja, os limites para fazer o bem, irmão, são longos, são extensos, são profundos, são altos. Para fazer o bem não há limites. Para você fazer e cumprir aquilo que você foi chamado a fazer, há muito espaço para você fazer. E deixa eu dizer, há limite para quem não anda em honra. Porque para quem anda em honra, ele vai fazer mais do que lhe foi pedido. Para quem anda fora do princípio de honra, vai fazer só o que foi mandado. Estamos juntos ainda, irmãos? Ou seja, honrar autoridades sociais, honrar patrão, honrar as autoridades, há um vasto espaço que a gente pode proclamar o nome do Senhor através das nossas atitudes. Honrar não significa concordar com tudo. Honrar também não significa apoiar o erro numa empresa, ou num comércio, ou numa sociedade. Quando uma autoridade exige algo contrário à vontade de Deus, nossa fidelidade deve permanecer, em primeiro lugar, ao Senhor. Eu acho que isso nós não temos dúvida. Entretanto, mesmo quando discordamos, podemos agir com respeito, equilíbrio, dignidade e honra. Mesmo quando algo que nós não concordamos, que autoridades civis vão nos pedir. E parece que o ser humano, ele anda numa linha que parece que para ele andar em honra, que para ele andar corretamente, ele sempre tem que ser castigado. Ele sempre tem que ver o castigo para que ele ande da forma certa. Vou te dar um exemplo. Você está numa autoestrada, você está vindo a 110 e tem uma placa dizendo assim, velocidade máxima 80. Você vai diminuir e vai andar 80, né? Claro que não, irmão. Uma reta, só uma placa de 80. Você está 110, você vai passar o 110 e vai embora. Por que você vai passar? Porque ali tem uma placa, não tem um pardal. Agora, se você chegar, velocidade máxima 80, cuidado pardal, você para ou não para? Diminui ou não diminui? Diminui. Por quê? Porque se você não diminuir, você vai ser corrigido. E parece que o ser humano, para andar na linha, ele tem que ver uma correção. Ele tem que ver, olha, eu preciso fazer, porque senão eu vou ser corrigido. Sinal amarelo do trânsito. Sinal amarelo significa o quê, irmão? Quem fez a escola até há pouco tempo? Significa o quê? Atenção, mas tem mais. Atenção, pare. A autoescola diz assim, ó, sinal amarelo é atenção, atenção, pare, pode dizer, atenção, dá até medo, né, dá uma angústia de dizer, né, sinal amarelo é atenção, isso, não é atenção, siga. Você faz o quê? Quem aqui é de Novo Hamburgo, Campo Bom? Acho que quase todos, não é?
na sinaleira do Pio 12 lá, qual é a velocidade? Qual era a velocidade que você passava antes? Qual é a velocidade que você passa agora? E lá no amarelo, você é atenção pare ou atenção siga? Com certeza. Você entende o que eu estou querendo dizer, irmão? Aonde você vai pagar um preço alto, você anda no princípio. Mas Deus, Ele não bota pardal. Deus deixa você livre, para você escolher a atenção, pare. Por isso que a tentação é o amarelo. Não é atenção, siga, experimente. Não, é atenção, pare. Porque depois vai dar ruim. Então andamos nos princípios da sociedade, entendemos essas coisas, por isso que precisamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração de honra, precisamos aprender a desejar o bem daqueles que exercem liderança sobre nós, precisamos orar pelos nossos patrões, precisamos orar pelas autoridades sociais, orar pelos professores. Não amaldiçoe os professores dos teus filhos, não amaldiçoe a diretora da escola. Ore pelas professoras, ore pelos professores, ore pelos diretores, ore por seus patrões, ore para que a sua empresa prospere, porque se ela prosperar de algum jeito ou de outro, o Senhor vai fazer você prosperar. Nós precisamos desejar a sua prosperidade. A minha pergunta, você ora por sua empresa? Você já orou por sua empresa essa semana? A empresa que você trabalha, você ora? Faz parte das tuas orações? Teu chefe faz parte das tuas orações? Aquele que pega no teu pé? Aquele que te cobra? Você ora pelo Gúcifer? Porque isso, irmão, são princípios que nós precisamos levar para a nossa vida. Precisamos agir corretamente mesmo quando não recebemos reconhecimento. Mesmo quando você não recebe reconhecimento dentro da sua empresa, lá na escola, lá na faculdade, lá no seu comércio, mesmo quando você é reconhecido, você não pode mudar a sua essência. Aquilo que acontece do lado de fora não pode mudar quem você é do lado de dentro, porque há uma batalha todos os dias entre o bem e o mal. Só que a Bíblia nos ensina: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o. Então, se estão pegando no teu pé no teu trabalho, estão pegando no teu pé na escola, na faculdade, no comércio, faça melhor ainda, faça mais ainda, porque o bem sempre vence o mal. Isso é fato, irmão. O bem sempre vai vencer o mal. Você já ouviu a frase, talvez, lá no seu trabalho? Eu já ouvi. Eu não sou pago para fazer isso. Já ouviu? Talvez você já falou alguma vez, né? Um dia muito bravo. Eu não sou pago para fazer isso. Quem ele pensa? Vamos continuar, eu quero tentar terminar hoje. Sabe que não importa onde você esteja trabalhando, grave bem isso, não importa onde você esteja inserido, comércio, empresa, escritório, faculdade, escola, autônomo, não importa onde você esteja inserido, sempre quando você for inserido em um lugar que você está desenvolvendo algo, ei, olha aqui para mim, é uma oportunidade que Deus está te dando para glorificar o nome dEle, todos os dias, mesmo que você esteja na profissão ou fazendo o que você não quer, não é o que eu quis, pastor, mas é o que eu tenho agora. Mas nesse lugar, se você glorificar o Senhor, você será promovido. E se você não for promovido nesse lugar você vai criar a oportunidade de Deus te inserir no lugar onde você será reconhecido. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 8, Jase. Efésios 6, 5 ao 8.
Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, obedecei a vossos senhores terrenos. Ou a minha versão diz, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou não fazendo só quando você está sendo visto, não fazendo quando o seu chefe está, não fazendo só quando o seu supervisor está perto, não fazendo apenas para mostrar, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá recompensa por todo o bem que fizer. E de quem vai vir a recompensa? Do patrão? Do supervisor? De quem é que vai vir a recompensa daquilo que você está fazendo na sua empresa? Do Senhor. Pode acontecer de teu chefe, teu patrão, teu senhor da terra te reconhecer, mas mesmo que ele não reconheça, Deus vai sempre te reconhecer, e vai sempre te glorificar, e vai sempre te exaltar, porque tudo que nós fazemos, devemos fazer como se fosse para o Senhor, porque se você faz para o Senhor, você vai receber recompensa do Senhor. Aleluia! Olha o que a mensagem diz: servos, respeitem seus senhores terrenos e façam o melhor que puderem. Trabalhem de coração, com sinceridade, como se estivessem servindo ao próprio Cristo. Não trabalhem apenas quando estiverem sendo observados para impressionar as pessoas. Trabalhem com entusiasmo, como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus. Sirvam com alegria. Alegria é fruto da alma ou fruto do Espírito? Aleluia! Como quem serve ao Senhor, e não apenas aos homens. Tenho certeza de que cada um receberá do Senhor a recompensa pelo bem que fizer, seja escravo ou seja livre. Paulo ele ensina que devemos servir com sinceridade de coração, não apenas quando estamos sendo observados pelos nossos patrões ou pelas autoridades sociais, não apenas quando recebemos elogios, mas como quem serve ao próprio Cristo. Quando trabalhamos dessa maneira, nossa motivação ela muda. E se você estiver trabalhando para o seu patrão apenas, a sua motivação ela é automática. Se você estiver trabalhando só pelo salário e pelo reconhecimento do seu patrão, a sua felicidade, ela vem da alma e vem da terra. Agora, se você trabalha para o Senhor, há uma alegria que é fruto do Espírito, e aí você já não está mais trabalhando como escravo, mas como servo de Cristo. Estamos juntos? Agora segura aí que vai engrossar um pouquinho o caldo. Quando trabalhamos dessa maneira, nossa motivação muda. Quando você trabalha para o Senhor, passamos a enxergar o nosso trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus. Você precisa acordar nas segundas, você precisa acordar amanhã, sexta-feira. Ê, sextou! Coisa linda! Você ir trabalhar amanhã como se fosse para o Senhor, como se o seu chefe é o Senhor. Não olhe mais para o seu patrão, não olhe mais para o seu supervisor, olhe através das lentes de Cristo e veja o Senhor na sua empresa, o Senhor no seu escritório, o Senhor aí, se você trabalha na sua casa, você é chefe de si mesmo, o Senhor da sua empresa. Não é porque você trabalha para você mesmo, que você acorda a hora que quer, trabalha na hora que quer, não. Se você é seu patrão, você tem que ser mais exigente com você mesmo. Porque você vai estabelecer o nível dos funcionários que você vai ter. Aleluia! Meu trabalho é uma oportunidade de glorificar a Deus. Agora, você é escravo ou você é servo? Diga aí para mim, você é escravo ou você é servo?
Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Cristo nos chama de amigo, mas diante da sociedade nós somos servos de Cristo. Aleluia. As pessoas veem Cristo em nós. Não pode mimbar. Ou seja, escravo ou servo, porque tem diferença, irmão. Alguém pode dizer, pastor, eu não sou escravo. Você pode não ser escravo, mas ter mente de escravo. Você pode ser filho, mas ter mente de escravo. Você pode ser livre, mas ter mente de escravo. E não de servo. Porque servo sabe para quem está servindo. Olha só, irmão. Existe uma importante lição espiritual nisso que Paulo está dizendo. Qual é a diferença de um escravo e um servo? O escravo faz apenas o que lhe é mandado. O servo procura dar o seu melhor, ele faz além do que lhe é pedido. O escravo trabalha por obrigação. Estamos juntos? Vai tentando se encaixar, irmão. Pastor, eu trabalho porque sou obrigado. Se eu não fosse obrigado a trabalhar, não ia trabalhar. Mente de escravo. Porque o Senhor nos criou. O Senhor nos colocou nessa terra para trabalhar. Aí as pessoas dizem, vão matar Adão. Porque depois que Adão pecou, foi inventado o trabalho. Não, Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivar a terra. Para cultivar o jardim. O que aconteceu com a queda? É que do suor, depois da queda, ele vai passar trabalho. Porque a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, ele vai trabalhar agora com trabalho. Mas o trabalho já existia antes da queda. O servo procura dar o seu melhor. O escravo trabalha por obrigação. O servo trabalha com propósito. Qual é o seu propósito do seu trabalho? Responda para mim, irmão. Qual é o seu propósito do seu trabalho? Falei, é pouco, gente. Está escrito no teu caderno. Qual é o seu propósito do seu trabalho? Honrar, glorificar o nome do Senhor. Então, se perguntarem qual é o propósito, qual é o seu propósito lá no seu trabalho? Meu propósito lá é glorificar o nome do Senhor. Indiferente de onde você esteja trabalhando, o escravo, ele espera por ordens. O escravo, ele espera ser mandado, porque ele só faz aquilo que lhe é mandado. O servo, ele procura oportunidades. O que precisa fazer? O que precisa fazer? Chefe, patrão, colega, supervisor, eu terminei. O que eu faço agora? O escravo não. O escravo terminou o serviço dele. E aí, irmão, e agora? Não sei, estou esperando o chefe aí vir. Ver o que ele vai mandar nós fazer agora. Essa é mente de escravo. Porque ele só faz o que é mandado. Mente de servo, terminou, está vendo o colega fazendo. E aí, irmão, quer uma ajuda? Ah, não, mas eu não sou pago para fazer? Mente de escravo. O escravo espera por ordens, o servo procura oportunidade. O escravo pergunta, o que sou obrigado a fazer? O servo pergunta, o que mais posso fazer para servir? O escravo faz forçado. O servo, ele se entrega. Já ouviu a expressão, esse cara colocou a camiseta da empresa? Era uma expressão que se tinha antigamente. Esse aí botou a camiseta da empresa. O que significava isso? Que todo mundo chamava ele de puxa. Não posso dizer, está gravando, né? Mas vocês podem dizer daí. Esse aí é puxa. Esse aí está grudado no cacho de uva. Esse aí isso, esse aí aquilo. Por quê? Porque ele botou a camiseta da empresa, vestiu o uniforme da empresa e ele está fazendo além do que é pedido. O escravo faz forçado, o servo se entrega, o servo antecipa necessidades. Ele busca a excelência, não faz apenas o necessário, ele entrega o seu melhor. Todos os dias acorda com mente de fazer o seu melhor. Por quê? Porque ele está fazendo como se fosse para o Senhor. Isso é honra. Pastor, eu vim aqui hoje para ouvir como trabalhar. Eu vim aqui para ouvir como tratar professor, como tratar meu patrão, como tratar meu supervisor, pastor, é terrível.
porque isso está inserido na nossa vida de honra. Lucas capítulo 17, versículo 10, diz assim, ó: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Essa é a atitude que Cristo, Ele deseja encontrar em nós, a atitude de servos que fazem além daquilo que lhes é mandado. Quem honra, age em vez de reagir. O escravo, ele reage. O servo, ele age. E quando somos tratados injustamente pelo chefe, patrão, professor, supervisor, a tendência natural é reagir, reclamar, murmurar, retribuir na mesma moeda, produzir menos, desanimar. Porém, a palavra nos ensina outro caminho. Quando alguém está insatisfeito com a sua empresa, o que ele faz? Corpo mole. Produz menos. Chega atrasado para ser demitido. Não faz mais serão. Não ajuda depois da hora. Não. Bota atestado sem estar doente. Escravo. Mente de escravo. Porém, a palavra nos ensina outro caminho. Romanos capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A pessoa que apenas reage torna-se prisioneira das circunstâncias. A pessoa que age segundo os princípios de Deus transforma as circunstâncias à sua volta. Por quê? Ela responde ao mal com o bem. Você já ouviu aquela expressão, às vezes a gente fala isso para os casais, quando um não quer, dois não brigam, não discutem, porque para brigar precisa de dois, para haver uma discussão precisa de dois. Por isso, o servo, ele responde o mal com o bem, responde a injustiça com excelência, responde a crítica com maturidade, responde a perseguição com fidelidade. Mesmo sendo perseguido, ele fica fiel àquilo que ele disse que iria fazer, fiel aos seus compromissos, fiel ao seu Senhor, que é Deus, e não o seu patrão ou o seu chefe. Isso não significa aceitar abusos ou permanecer em situações pecaminosas. Significa não permitir que o mal determine o nosso comportamento. Não permita que o mal dos outros determine o seu comportamento. Não permita que a insatisfação dos outros, que as frustrações dos outros, que as limitações dos outros determinem o seu comportamento. Se você acredita que seu empregador está sendo injusto com você, sua primeira reação não deve ser diminuir sua produtividade, pelo contrário. Se alguém está pegando no seu pé, seja o seu patrão, seu chefe, sua professora, seu professor, seu supervisor, alguém, ao invés de você diminuir, aumente a sua excelência. Aumente a sua excelência. Não espere ele te pedir um serão, se ofereça. Não espere ele te pedir algo, se ofereça, se antecipe. Quanto mais ele pegar no seu pé, mais excelência você responde. Por quê? Porque talvez ele nunca vai te reconhecer ali, mas você está se municiando, se preparando para o Senhor te preparar um lugar de excelência. Aleluia! Deus nunca vai te transportar para um lugar de excelência se você não aprender a desenvolver excelência em ambientes conturbados. A sua promoção não está naquele lugar que você ganha mais. Sabe quando chega uma promoção, você está desenvolvendo um trabalho em um lugar. Eu já vi isso, irmão, eu já vi vendedor de comércio, chegar alguém, um empresário naquele lugar, e esse vendedor, ele está trabalhando com tanta excelência, ele tratou tão bem aquele empresário naquele lugar, que o empresário perguntou, quanto você ganha? Eu ganho tanto, eu quero você na minha empresa. Diga para o seu patrão que você tem outro emprego. E levar essa pessoa a ganhar 3 vezes mais no outro lugar, sem ter conhecimento do que ia fazer. Mas essa pessoa se
empolgou. Essa pessoa viu nele princípio de honra num trabalho simples. E no que ele fez o simples, esse patrão colocou ele sobre algo de supervisão. Deixa eu dizer algo para você. Talvez a sua recompensa não esteja no lugar que você está, mas é a partir do lugar que você está que Deus vai te promover. Por isso que você precisa desenvolver com honra, como se fosse para o Senhor. Faça, não importa o que você faça. Seja varrer a sua empresa, seja limpar uma louça na sua empresa, seja aquela função que ninguém faz, que não é pago. Ah, não, eu sou desse setor, se eu fizer aquilo ali, você tem que me pagar em insalubridade. Sai desse lugar, irmão. Ah, não, se eu mexer com um pano com álcool, se eu passar um pano no vidro, aí eu já estou fazendo serviço de faxineira, eu preciso ganhar um lugar. Sai desse lugar, irmão, isso é mente de escravo. É mente de escravo, de pessoa limitada. Porque filhos fazem além do que lhes é mandado, e não é na igreja. Não é só no nosso meio, é na vida. Por quê? Porque você vai impactar a sociedade. A sociedade não espera isso mais de muitos cristãos. Respeite o ambiente que você está, para que o Senhor possa te promover. Não fale mal do seu empregador. Não faça apenas o mínimo. Sabe, a resposta bíblica é vencer o mal com o bem. Faça mais do que o esperado. Não importa o que os outros estejam falando de você, não são eles que pagam o seu salário. Não são os seus colegas que vão te promover, quem vai te promover é o Senhor. Aleluia! Seja pontual, irmão. Seja dedicado, seja o mais excelente. Você não está servindo apenas o seu patrão, você está servindo ao Senhor. Eu preciso encerrar, e eu queria apenas te dizer, irmão, José é um dos maiores exemplos bíblicos de honra às autoridades sociais, porque ele foi vendido pelos irmãos, chegou ao Egito como escravo e foi colocado sob a autoridade de Potifar. Potifar era seu patrão, ele era escravo. José tinha todos os motivos humanos para reclamar, mas ele escolheu honrar. Mesmo como escravo, ele escolheu honrar. Gênesis 39, do versículo 2 ao 4. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele. Por que Potifar viu que o Senhor era com ele, irmão? Porque tudo que ele fazia dava certo, porque ele não estava fazendo para Potifar, ele estava fazendo para o Senhor. E quando você faz para o Senhor, as coisas dão certo, irmão, porque do Senhor, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então você não está fazendo, ele não estava fazendo para Potifar. Quando ele ia fazer lá uma cerca, ele não dizia que droga, eu sou escravo. Ele pregava de qualquer jeito. Não, ele pregava com excelência. Ele tirava as medidas, fazia com excelência, porque ele dizia: eu não estou fazendo isso para esse homem, eu estou fazendo isso para o Senhor. E porque ele foi fiel naquilo que era ilícito, Deus confiou as coisas celestiais para ele. Sabe, irmão, foi ali com Potifar, foi lá na masmorra que José ganhou o trono, que José ganhou o governo, que José sentou. Não foi lá, não foi porque ele orou, não foi porque ele intercedeu, foi porque tudo aquilo que deram para ele colocar, naquilo que era ilícito, ele fez como se fosse para o Senhor. Ele trabalhou no lugar onde ele era escravo. Ele tinha um Senhor, ele trabalhou como se fosse para Deus. E esse Senhor colocou tudo aos seus cuidados. Só que ele não teve reconhecimento lá depois. Foi traído. O seu Senhor não confiou nele. Ele foi por um lugar ainda mais fundo. Ali ele ainda estava numa casa. Mas sabe, a honra de José. E sabe, irmão, às vezes
A honra. Às vezes você está num lugar, e dependendo como você está, Deus vai permitir que a honra, a forma como você está honrando, aos olhos de todo ser humano, vai parecer que você está indo para um lugar menor. Porque a honra de José na casa de Potifar levou ele para o calabouço. Só que a honra dele no calabouço levou ele para o trono. O trono é consequência da honra daquilo que era ilícito. Se coloque em pé. Sabe, semana passada nós falamos aqui a respeito de honrar governo. E eu sei aqui que a maioria de nós tem uma posição muito clara referente a governo, referente a princípios. Eu estou falando aqui de presidente da República mesmo, irmão. Acredito que a maioria de nós aqui tem uma linha, tem princípios que se identificam com governantes. E na semana passada nós falamos que toda autoridade ela é constituída por Deus, mesmo que a autoridade não seja alguém que cumpra os princípios de Deus. Nós falamos de Nabucodonosor, nós falamos de Faraó. Nabucodonosor, Deus chama de seu servo, fez atrocidades com o povo de Israel, e Deus chama de seu servo. Nós ministramos na semana passada que, indiferente do governo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo que se façam orações, intercessões e deem ações de graças por toda autoridade, por todo rei. Sabe, eu não sei se você já se despertou para isso. A hora de orar é agora. A hora de orar, de interceder é agora, para que o Senhor abra o entendimento do povo de Deus, para que o Senhor tenha misericórdia dessa nação, para que o Senhor de fato converta, abra os olhos dessa nação, do ímpio e do santo, do cristão e do não cristão, para que o Senhor mova, para que o Senhor gere algo nessa nação, para que talvez o governo que você acredita ser o mais correto, de uma linha mais correta, se eleja. Porque sabe, a gente é bom de orar e interceder depois que as coisas acontecem, e de amaldiçoar depois. Depois não, irmão. Depois que está, a nosso dever é abençoar, é orar e abençoar, para que a obra do Senhor seja feita. Da mesma forma, irmão, os nossos patrões, seus chefes, supervisores, até treinador de academia, sabe, até a pessoa que te dá aula na faculdade, seu professor, aquele que te dá aula técnica, aquele que está te mentoreando, devemos honrar essas pessoas. Mas falando daquilo que todos nós temos na nossa vida, que é um chefe, é um patrão, é uma empresa, nós estamos ligados. A minha